O podcast SEG é um especial Dia Internacional dos Museus. Neste podcast vamos estar à conversa com um professor universitário e também um membro do Museu Nacional de Arqueologia. Vamos ter a perspectiva da educação e como é importante os museus na educação, mas também qual é a importância dos museus na sociedade civil. Vamos dar-vos sugestões para vocês passarem este dia especial e, portanto, não percam este episódio, não se esqueçam já de subscrever o canal, carregar no sininho para serem notificados quando existe um novo podcast e, portanto, vamos então conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, podcast especial por causa do Dia Internacional dos Museus. E hoje temos duas pessoas aqui connosco, convidados especialíssimos para falar da área do património e da educação, que são nada mais nada menos do que o professor Miguel Feio, que é professor no Instituto Piaget, sítio onde nos encontramos a gravar este podcast. O professor Miguel Feio, que é colaborador da Unesco no âmbito da educação e do património também, e possui uma cátedra da Unesco na área da educação e património. É especialista na área da educação e formador de professores e mestrado em ciência da educação. Também é licenciado em História na Universidade de Lusíada e o mestrado foi, então, na Faculdade de Psicologia e Instituto da Educação. Connosco temos, numa perspectiva mais museológica, por assim dizer, Mário Nuno Antas, que é licenciado em História, também na Universidade de Lusíada, e possui dois mestrados, um em História da Arte, outro em Museologia, e tem um doutoramento, portanto, foram tirados quer na Lusíada, quer na Lusófona, e um doutoramento na Lusófona em Museologia e Educação. Obrigado aos dois por poderem gravar connosco hoje este podcast especial, hoje, dia 18 de maio. Começava por vos perguntar e dar-vos a palavra, se o desejarem assim, o que é que para vocês é de especial este dia? Professor Miguel Feio, começava por si. Bom, não sei se essa... bom, em primeiro lugar, agradecer, Cláudio, o convite, este amável convite. É um prazer estar aqui nesta rúbrica fantástica do podcast, que eu já tive o prazer de ouvir. Temas sempre muito pertinentes, muito atuais, e é isso que caracteriza este programa. E de facto, o estar aqui e poder também contribuir de alguma forma para esta divulgação, esta informação, esta partilha de experiências, penso que é uma excelente oportunidade para também juntar aquilo que tem sido os inúmeros podcasts realizados, mais de uma perspectiva diferente da educação, porque vou trazer aqui uma perspectiva da educação, naturalmente deste dia especial, e passaria talvez aqui a palavra ao professor Mário, porque é do mundo dos museus e certamente que ele terá muito por dizer também aqui sobre as questões dos museus. Obrigado, Miguel. Em primeiro lugar, também agradecer ao Cláudio o convite. Realmente este podcast tem sido interessante. Tenho seguido, não com a regularidade que gostaria, mas tenho seguido e realmente dar os parabéns pela pertinência dos temas abordados e pela qualidade do trabalho. Em primeiro lugar, este Dia Internacional dos Museus para mim é motivo de festa enquanto coordenador para a Europa do Comitê de Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus. É realmente uma grande honra estar aqui, ter esta oportunidade e, sobretudo, dizer-vos que realmente os museus são um lugar de encontro, um lugar em que todos nós temos a nossa expressão, e o Dia Internacional dos Museus para nós é uma grande festa que só é possível com a participação de todos. Portanto, é o dia em que os visitantes podem usufruir dos espaços museológicos numa perspectiva alargada no tempo, no espaço, ver as exposições,
conviver com os profissionais, conviver entre si e realmente é uma experiência muito profícua. Em termos de educação, também é uma grande oportunidade dos museus mostrarem que são espaços privilegiados de educação não formal e com uma forte ligação não só à educação formal, da escola, mas como também à educação não formal propriamente dita. E nesse sentido é com grande prazer que estou aqui na vossa companhia. Naturalmente não podia deixar de dar uma pontinha também do ponto de vista da educação, e sendo professor do ensino básico e secundário e também professor universitário, naturalmente que as minhas preocupações e também tenho por base a minha formação na área da história e também, portanto, preocupado com esta relação entre as escolas e os museus, não posso de assinalar este dia, um dia especial, um dia que é um aos museus, mas também a todos aqueles estudantes e jovens que aprendem muito com os museus, e esse tem sido um bocadinho também a aposta de educação, uma aposta de rede de trabalho com os museus, entre escola e museus, e não podia deixar de assinalar essa perspectiva fundamental, que é ver cada vez mais jovens a frequentarem museus, monumentos, sítios, e isso tem sido uma prática muito interessante. Até temos boas práticas nos museus, e o Mário aqui será uma das pessoas mais avalizadas para falar, por exemplo, um projeto fantástico que é a Rede de Clubes de Arqueologia, que tem promovido precisamente esse tipo de trabalho. O Mário esteve na Gênese e naturalmente também foi solicitado para colaborar numa parte, uma perspectiva muito prática também nesse projeto, e com muito carinho, mas talvez, Mário, queiras falar um bocadinho também dessa perspectiva. Portanto, o Mário Nuantas, que faz parte então do Museu Nacional de Arqueologia, estando ligado à área de comunicação e da educação do mesmo. Para si, pertencendo a este grande museu, que é o Museu Nacional de Arqueologia, situado no Mosteiro dos Jerónimos, ou junto do Mosteiro dos Jerónimos, mesmo no interior, com um grande timbre logo à entrada, para si e no fundo, para o Museu Nacional de Arqueologia, o que é que este dia tem de especial? O que é que este dia faz de diferente dos outros? Qual é a necessidade de nós assinalarmos os museus? Sim, é um dia especial, primeiro porque o horário é alargado. Nós, Museu Nacional de Arqueologia, desde a primeira hora nos associamos ao Dia Internacional dos Museus. Só para termos aqui uma ideia, e só algumas datas que nos dão a pensar, o Dia Internacional dos Museus faz este ano 40 anos, portanto, digamos, já atingiu a maioridade há bastante tempo, já é um adulto, digamos assim, foi instituído pela primeira vez em 1977. A Noite dos Museus é mais jovem. Foi instituída por iniciativa do Ministério da Cultura e da Comunicação francês em 2005, e só em 2011 é que o Conselho Internacional de Museus, o ICOM, é que começou, digamos assim, a patrocinar. Para nós, Museu Nacional de Arqueologia, estamos desde precisamente 2005, já fechamos o Dia Internacional dos Museus há muito tempo, mas desde 2005, desde a primeira hora, na Noite dos Museus. O Dia Internacional dos Museus, porque é que é diferente? Primeiro, porque o museu tem um horário alargado. Segundo, porque possibilita aos visitantes experiências que nos outros dias não são possíveis, nomeadamente visitas orientadas pelos conservadores, pelo diretor e pelo pessoal especializado no museu, abordando temáticas variadas, como há uma grande interação. E neste dia, por exemplo, o Dia Internacional dos Museus calha precisamente hoje, na quinta-feira, temos uma forte presença das escolas. Também aqui, e graças a muitos professores no terreno, é possível cada vez mais fazer museus e fazer esta ligação entre a educação formal e não formal de uma forma muito interativa. Os professores são uma ponte extremamente importante. Há bocado o Miguel falava precisamente desta ponte da Rede Nacional de Clubes de Arqueologia, um projeto que foi em 2012 considerado a melhor prática educativa a nível internacional, e só é possível, e os verdadeiros heróis, e eu não me canso de dizer isto, são os professores e os alunos que todos os dias fazem sim educação patrimonial, não só nas escolas, como também nas casas, ao dizerem que é importante preservar o património e porque é que é importante, e depois, obviamente, com o papel ativo dos museus. Professor Miguel Feio, existe alguma atividade que hoje vai fazer em especial para assinalar o Dia dos Museus? Sim, a atividade naturalmente será ir a um museu, vou ao Museu Nacional de Arqueologia. Eu gostaria de levar os alunos,
de estudantes. O Cláudio, nós já tínhamos informalmente conversado um pouco sobre esta questão da educação e a oportunidade das escolas serem aos museus. Há algumas limitações do ponto de vista educativo, do ponto de vista do plano anual de atividades, as saídas são limitadas, muitas vezes têm que ser discutidas entre departamentos e muitas vezes não é possível ir aos museus com frequência e sobretudo nesta altura do ano, que é um terceiro período e normalmente estão esgotadas as saídas. Portanto, há que ser criativos nessa abordagem aos museus. Naturalmente que os alunos estão formados, estão sensibilizados para a aprendizagem através dos museus, uma aprendizagem não formal, vão aos museus, pelo menos aqueles que trabalham comigo têm uma proximidade muito grande com os museus, seja eles no ensino básico, secundário, seja eles na universidade, e portanto estou a crer que, e até com a qualidade que os museus cada vez têm vindo a apresentar, estou a crer que esse fator atrativo dos museus irá levar muitos estudantes e mesmo outros públicos aos museus. Mas diria que neste dia especial em que falamos sobre museus, é importante, e julgo que o Cláudio vai colocar mais à frente ou irá abordar mais à frente essa questão, é importante perceber como é que se operacionaliza este trabalho com os museus, entre os museus e escolas, porque é de grande relevância essa relação. A prática que tem sido mais usual é a escola. Agora, os paradigmas da relação entre museu, escola e museu estão a mudar, mas antigamente as escolas deslocavam-se ao museu para visitar as peças, as coleções dos museus, mas até o próprio paradigma dos museus está a mudar significativamente. Um dos principais responsáveis natural será aqui o Mário Antas, que tem obra publicada nessa área e trabalho muito reconhecido e muito orgulhoso nessa área, e que tem ele próprio também estimulado um bocadinho outro tipo de relação entre museus e escolas, e os professores, no meu caso e outros colegas meus, têm feito o lado da escola, a perspectiva da escola na relação com os museus. E há uma coisa que nós podemos concluir disto, que é não só as escolas vão aos museus, mas que naturalmente os museus também vão à escola e, sobretudo, estabelecem novas relações entre o museu, escola e outros organismos associativos e de organismos, associações de pais, universidades séniores. Portanto, o cruzamento desta rede de interesses, e sobretudo de interesses assertivos e pedagógicos, que vai valorizando e, sobretudo, capacitando cada vez mais os nossos jovens. Talvez 2 ou 3 notas a título de exemplo, e gostaria, penso que a pessoa que poderá depois aprofundar um bocadinho mais do ponto de vista do museu será o Mário relativamente à rede de clubes de arqueologia. Vou dar um exemplo, o Externado Fabrício Sousa, uma escola de ensino básico e secundário, que aderiu em 2012, se não estou enganado, 2012, 2013, à rede de escolas, à rede de arqueologia, à rede de clubes de arqueologia, e beneficiou de uma série de atividades que eu gostaria aqui de assinalar, não vou ser exaustivo, mas 2 ou 3 atividades. Por exemplo, a possibilidade de ter especialistas da nossa escola, especialistas fantásticos na área da história, sobretudo ligados à arqueologia e as várias áreas do saber que envolvem a arqueologia, que trabalhavam em modo de workshop, ações de sensibilização, de defesa do património, e que foram às escolas. E acho que aqui a grande relevância deste projeto é ir às escolas e contribuir mostrando as coleções, divulgando, sensibilizando os mais jovens para a preservação do património, que são objetivos que estão previstos nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que a própria ONU e a Unesco defendem, e que devem ser incutidos esse espírito de sensibilização e defesa do património em idades muito jovens, é nos pequeninos que começa essa preservação e essa defesa do património. Mas podia também dar o exemplo de um festival fabuloso que a Rede de Clubes de Arqueologia costuma promover todos os anos, o Festival de Pontos Primos, que já teve 3, 4 edições. Não vou aqui aprofundar
penso que o Mário irá aprofundar essa temática, mas por exemplo a escola tem a oportunidade de trabalhar, sobretudo os alunos e professores também, e professores em formação, portanto no ativo e aqueles que vão ser futuros professores, e juntamente com os alunos, de trabalhar as questões dos contos e porque estamos aqui a preparar não só a sensibilizar e para o gosto do livro, da leitura, do conto e do reconto, mas também a trabalhar com futuros professores e professores, precisamente dotá-los e capacitá-los de técnicas apelativas de chegar aos jovens através do conto, das lendas, das fábulas, das histórias, no fundo. E de facto a rede proporciona, basicamente, desculpem-me dizer, mas acho que estas questões também são importantes, basicamente a custo zero. Proveniente de uma rede de trabalho entre o Museu Nacional de Arqueologia, naturalmente a Direção-Geral do Património e Cultura, mas também através da DGLAB, que é a Direção-Geral das Bibliotecas, do Arquivo e do Livro, não sei se é bem esta designação, mas ela é muito próxima, e com as autarquias e naturalmente com todos os interlocutores que fazem parte deste projeto. E faz com que as escolas e os participantes e quem vai usufruir desse trabalho sejam os principais beneficiários e ganhem com essas aprendizagens. Eu penso que estes dois exemplos são claros, haveria muitos outros exemplos, naturalmente. Recordo-me de um também muito interessante, da Rede de Clubes de Arqueologia, em que nós participámos a convite do Museu Nacional de Arqueologia, portanto da rede, em assistir um desenho animado, que eram as aventuras do jovem arqueólogo, ou TED, as aventuras do jovem arqueólogo, que foi com o patrocínio das ONGs, ou da Lusomo, perdão, em que essa mesma rede proporcionou a vinda de vários alunos de vários pontos do nosso país, mas o estudante Frederico Sousa participou de forma ativa, os alunos adoraram ter a oportunidade de ver um filme no âmbito e, enfim, tantas outras coisas que podiam ser dadas, mas eu julgo que o Mário terá aqui também uma palavra a dizer, amigos, naturalmente. Portanto, Mário, perguntava-lhe se os museus, portanto, já vimos que há aqui esta interdisciplinaridade pedagógica, não é? As escolas e os museus e as escolas, não é? Esta troca de conhecimentos. Cada vez mais os museus deixam de ser aquilo que eram os museus inicialmente dos séculos XVIII e XIX e princípios do século XX, apenas reservatórios de conhecimento ou reservatório de artefactos ou curiosidades como eram inicialmente, não é? Os salões de curiosidades que cada vila, cada cidade gostava de ter, não é? E mantemos ainda os museus da cidade. E isso também é algo importante, que é algo que eu sempre defendi, porque o património é sempre algo não só para fins está ligado à história, mas também a cultura e o património no seu todo são bandeiras pelas quais eu luto e faço atividade por isso. E acho que também os museus da cidade devem ser privilegiados. Porquê? Porque muitas vezes, para além de nós percebermos em que mundo é que estamos inseridos, acho que devemos começar por baixo, no sentido de perceber onde é que estão as nossas raízes. Isto pode parecer um bocado contraditório, estando nós numa era mais global, não é? Que já não somos meros cidadãos portugueses ou europeus, já somos cidadãos mundiais, não é? E eu recordo sempre uma frase que se encontra no metro da cidade universitária, em Lisboa, uma frase que é não sou grego nem ateniense, mas sim um cidadão do mundo. E esta frase acho que é muito patente cada vez mais nos dias de hoje. E, portanto, perguntava-lhe assim, numa ótica aqui dos museus de cidade, para si, o que é que eles representam neste fundo e qual é a importância que estes museus têm de conservar não só a sua história, mas também alguns artefactos que lhes são especiais, ou curiosidades, como eram no século XIX e XX. Em primeiro lugar, agradeço ao Cláudio, por pessoas como o Cláudio, como o Miguel e como outros, portanto, preocupados em preservar esta memória comum que é o nosso património. Relativamente ao museu, acima de tudo, o museu é um guardador de memórias. Temos os testemunhos, obviamente, temos os testemunhos materiais, portanto, as peças, os artefactos, que realmente são a memória material que nos permite contar a história do passado e realmente o papel dos museus. Os museus são
instituições de longo fogo, ou seja, são instituições que custam a mudar, não é? São instituições de longa gênese, mas o papel dos museus, desde a Revolução Francesa, precisamente, é um papel extremamente importante, porque além dos testemunhos das peças, não é? Que nos mostram a vertente material do património, é por causa disso que nos fazem sonhar. E aqui sim, respondendo diretamente àquilo que o Cláudio me perguntou, existem várias tipologias de museus e todos eles têm o seu papel na sociedade, todos eles são importantes, desde o pequeno museu local até aos grandes museus nacionais. Focalizando um bocadinho mais na questão que o Cláudio acabou por fazer, qual o papel dos museus de cidade? Os museus de cidade são bastante importantes porque nos contam as memórias daquela cidade, ou seja, a história dos povoamentos da cidade, a maior parte deles com grandes coleções arqueológicas e que vão até a coleções etnológicas, e são um bom exemplo de como é que uma cidade se consegue reinventar a partir do património. Dou vários exemplos. O Museu da Cidade de Lisboa, e já agora desde já uma saudação muito especial para a minha colega e amiga Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu da Cidade de Lisboa, que é um museu polinucleado, que agrega vários espaços museológicos, como o Museu do Teatro Romano, o Museu do Fado, o Museu da Marionete, o Torreão Poente na Praça do Comércio e também a Casa dos Bicos no Campo das Flores. O que é que isto quer dizer? É um espaço importante em que os lisboetas conseguem perceber a sua história e também aqueles que não são lisboetas conseguem perceber a história de Lisboa e da ocupação. E a história de uma cidade é esta tal história de globalização. Uma cidade como Lisboa, desde o século XV, é uma cidade globalizada, é uma cidade miscinizada, uma cidade em que todas as pessoas vão e vêm e trocam comerciais. E se olharmos para a cidade de Lisboa hoje, realmente esta tradição nossa multicultural, e que se exprime também a partir do seu património, está hoje presente. Daí a importância de falar destes museus como âncoras da memória. Como é Dia Internacional dos Museus, também gostaria de falar dos museus locais. Tantas vezes esquecidos, umas vezes com mais apoios, outras vezes com menos apoios. Às vezes dependentes de apenas uma pessoa que vai abrir a porta, mais do que abrir a porta, é o guardião da memória. Está lá e é ele realmente a verdadeira alma daquele museu que nos consegue contar a história. E conta-nos histórias fabulosas. Eu devo dizer que tenho aprendido bastantes coisas e tenho conversado com bastantes colegas, neste caso professores e alunos, que aconselho a todos a visitarem museus locais, que aprendemos muito. Há muitas pessoas que realmente nos ensinam muito, porque o património não é só material, não está só nas peças, está obviamente nas pessoas, no seu coração, na sua alma. Eu lembro-me que estava eu ainda no meu primeiro ano da faculdade, portanto 2013, algo assim do género, 2013 ou 2014, sei que era o primeiro ano da minha faculdade. E fui convidado a participar e a estar num congresso de arqueologia que aconteceu na Faculdade de Belas Artes, em Lisboa, e lembro-me da intervenção do Luís Ossaberg, um grande arqueólogo também, e que ele levou o caso do Museu de Mação. E desde aí que eu tomo sempre o Museu de Mação como um paradigma, um exemplo a seguir. Porquê? Porque o que ele fez foi chegar à comunidade, dizer que era possível fazerem ali um museu de mação. E então aquilo que aconteceu foi que a sociedade, a população local, mobilizou-se em massa a trazer artefactos, relíquias, tesouros do tempo, desde máquinas de escrever dos avós, enxadas para assinalar a questão da agricultura também, charruas antigas, máquinas fotográficas ainda daquelas antigas também, ferros de engomar que funcionavam com brasas de carvão, e portanto é sem dúvida um caso paradigmático e interessante, e mais ainda pelo caso que ele teve a dizer de que há uma preservação sempre do museu. Porquê? Porque com esta medida que ele fez de cada uma da população trazer os seus artefactos, aquilo que eles achavam que podia ser digno de colocar no museu de Mação, fez com que toda a gente quisesse cuidar do espaço.
E, portanto, há um certo carinho e há um envolvimento de toda a população, porque naquele espaço, naquelas paredes, encontra-se também uma memória de nós, uma parte de nós que está ali, seja de um tio, de um avô, de algo do passado, mas que merece estar naquela cápsula do tempo. Muitas vezes estes museus da cidade funcionam também como cápsulas do tempo, porque preocupam-se em guardar as enxadas, que são materiais do cotidiano e que são muitas vezes deitados fora, não é? E cada vez mais devemos também de fazer as coisas. Cláudio, aproveitando as suas palavras pertinentes, em primeiro lugar, dar um grande abraço ao Luís Osterbeck pelo excelente trabalho que tem feito no Museu de Mação e acrescentar, se me permite, algo mais. O Museu de Mação teve um papel extremamente importante para aquela população numa época muito difícil. Todos nós lembramos dos grandes fogos que assolaram Portugal nas últimas décadas. E houve uma altura que a Mação ficou completamente isolada e rodeado pelos incêndios. E a população encontrou, precisamente no museu, o aconchego. Foi para lá que foram. Portanto, a centralidade, a identificação de uma comunidade, aquilo que o Cláudio estava a falar, a identificação de uma comunidade para com um museu. O museu não é só 4 paredes onde se guardam memórias, são as pessoas. E a este tipo, há N exemplos que podemos dar em Portugal. Estou-me a lembrar de um outro exemplo curioso, de um museu promovido por uma entidade, de uma associação sem fins lucrativos, que é o Centro Português de Geohistória e Pré-História, e que tem uma vasta coleção de geohistória, portanto, e de pré-história. Neste caso andava à procura de um lugar para conseguir expor, para que as pessoas conseguissem fruir essas coleções. E chegou uma pequena aldeia chamada São Caetano, no concelho de Agulhã. E instalou-se precisamente na antiga escola primária que tinha sido desativada. Fez-se uma reunião em que as pessoas do museu apresentaram o projeto para todos os habitantes da aldeia. Inicialmente os habitantes estavam desconfiados, como é óbvio, não é? Era uma entidade externa que vinha de Lisboa, que não tinha raízes, mas apadrinharam precisamente o projeto. E mais importante do que isso, numa sessão plenária, com todos os habitantes da aldeia, votaram a favor com uma abstenção. E os responsáveis pelo museu, neste caso um abraço ao Silvério Figueiredo, decidiram tomar uma decisão que foi dar a chave do museu precisamente à pessoa que se tinha abstido. A partir daí essa pessoa tornou-se a guardiã das memórias e realmente é a maior defensora do museu. Mas de museus comunitários existem muitos projetos e agora, se me permite, Cláudio, passaria a palavra aqui ao Miguel, porque ele tem realmente algo a dizer sobre este assunto. Sim, e já que passamos então a palavra ao Miguel, existe sempre em história, nós na Faculdade de Letras falamos sempre daquela famosa frase do professor José Hermano Saraiva, que é: foi exatamente aqui que aconteceu, foi exatamente aqui que sucedeu qualquer coisa. Para si, enquanto professor, poder levar alunos a um museu deve ser da melhor forma de mostrar ou de ensinar determinada coisa, não é? O facto de dizer são estas as taças, por exemplo, que os romanos comiam, não é? Ou foi esta espada que permitiu vencer uma batalha, algo assim do género, não é? Ver as múmias também que estão no Museu Nacional de Arqueologia, neste caso, e outras estatuárias mais, deve ser excelente, não é? Poder complementar o ensino numa sala de aula com uma visita de estudo. Porque muitas vezes perde-se a noção do que é que realmente significa isto, visita de estudo. Não é? Muitas vezes confunde-se uma visita de estudo com um passeio. Não é? Às vezes não se consegue fazer esse envolvimento e essa aprendizagem in loco. Não é? E é uma aprendizagem privilegiada. Não é? E isto é algo que eu gostava de lançar aqui também um repto, que é continuarmos com esta campanha da gratuiticidade dos museus, porque, por exemplo, temos o caso do British Museum em Londres, que é gratuito, não é? Um museu daquela envergadura e daquela importância a nível mundial. Não estamos a falar de um museu qualquer, estamos a falar do British Museum, que é gratuito. Porque percebeu-se que era muito mais proveitoso aquele museu ser gratuito e desenvolvia-se a economia local, todo o mercado que existia ali junto ao British Museum, porque muitas vezes o preço a pagar por um determinado museu é um motivo mais que suficiente
para as pessoas não visitarem. Portanto, isto contribui também para uma falta de ida à cultura, por assim dizer, não é? E, portanto, nós vemos que quando existem eventos gratuitos, a população corre para as filas, faz filas e gasta dias em filas para poder aproveitar aquela gratuiticidade. E, portanto, aquilo que eu deixava ao repto era também que muitos museus, sobretudo de nível nacional, que é aquilo que cabe a tutela do Estado, poderem realmente serem gratuitos durante o resto do ano. Muitos museus vão ser grátis hoje também, não é? Muitos, para além do horário alargado, também vão existir museus que vão ser de entrada gratuita, e ainda bem, para incentivar, mas fazer, por exemplo, aqui um repto de que em França qualquer jovem estudante consegue. E isto é muito bom, sobretudo para quem esteja, por exemplo, em Paris ou numa cidade importante, assim, que tenha um grande museu, também como o Museu do Louvre, poder estudar, sair da faculdade e ir ver aquilo que falou na aula, não é? Poder estar em contacto direto com as coisas. Portanto, pedia ao professor Miguel Feio que comentasse, por favor. Cláudio, há aqui vários aspectos que o Cláudio focou e focou bem, mas é preciso vermos isto em diferentes dimensões. Naturalmente, conseguir um museu gratuito é uma meta, é um objetivo que se pretende naturalmente, e sobretudo quem gosta de ir a museus e quem defende naturalmente uma aprendizagem pelo museu, que tanto tem essa esperança, tem essa expectativa. Mas eu devo dizer que as escolas não têm encontrado grandes obstáculos, as escolas habitualmente não pagam as suas idas ao museu. E, por exemplo, quando existem projetos fantásticos como a Rede de Clubes de Arqueologia, permite ir a um museu, uma escola que faz parte de uma rede com esta envergadura e com estas características, vai ao museu e não paga rigorosamente nada, como desfruta de uma visita guiada, como tem atividades integradas e ateliês integrados que... Sim, mas eu estava a falar enquanto cidadão comum, claro, não integrado. Claro, mas temos que dar as várias dimensões. O cidadão comum, naturalmente, que não tem essa facilidade, tem naturalmente, poderá ter pacotes mais acessíveis, pode ter situações em que integradoras de museus, por exemplo, há públicos que quando chegam a Lisboa e querem visitar um conjunto de museus, têm de facto pacotes atrativos para a família, etc. Mas claro que ambiciona-se a gratuitidade dos museus. E isso não é para já possível. Enquanto tivermos museus centralizados no Estado, enquanto tivermos direções gerais, património e cultura, em que digamos, a sua sustentabilidade assenta em grande parte no pagamento dessas entradas, é muito difícil revertermos isso. Naturalmente que há, e para isto, para inverter um bocadinho esta situação, os próprios museus têm estado a reinventar. Repare-se que hoje em dia entramos num museu e não vemos apenas um museu com uma coleção e as pessoas visitam, veem as suas legendas. Não, há interatividade nos museus, há espetáculos nos museus, há teatro nos museus, há música nos museus, há figurantes que passeiam pelos museus e que interagem com o público. Há novas tecnologias aplicadas ao museu. Há a realidade aumentada em que permite aceder a conteúdos diferentes, apontado, por exemplo, por um telemóvel para um vaso campaniforme, ou por um bifas, ou por uma pintura, e nós, a partir dessas aplicações, que até são gratuitas, são open source, podemos aceder a conteúdos completamente diferentes, inovadores, e portanto este é o caminho que os museus estão também a apostar, nessa capacidade de atratividade também dos públicos. E podia dar aqui dois exemplos. Naturalmente o Museu Nacional de Arqueologia é um dos museus de referência, é um museu nacional, mas eu convidaria, por exemplo, e do ponto de vista do público estudantil, e mesmo os adultos adoram muito ir a esse museu, o Museu da Ciência do Café, que é um museu que fica em Campo Maior, é um museu que fica mesmo junto à adega Maior, e, portanto, junto aos cafés Delta. É um museu fantástico, um museu interativo em que trabalha a questão do café. Eles próprios têm nesse museu cultura do café, em estufa, têm auditórios onde passam filmes, é extremamente interativo, é fantástico e bem como, por exemplo, quando pensamos num museu bastante
ponto de vista da sua heterogeneidade e diversidade. Por exemplo, se pensarmos no Museu do Futebol Clube do Porto, no Museu do Sport de Lisboa e Benfica, é de facto quem não viu, que veja, e mesmo que não seja vamos imaginar, em que o adepto do Benfica, a gente a priori não está a ver e visitar o Museu do Futebol Clube do Porto, mas se fizerem esse exercício descomprometido, naturalmente vai ter uma excelente surpresa, bem como eu próprio, sou sportinguista e já visitei o Museu do Benfica e de facto há que reconhecer que o Museu do Benfica é de facto fabuloso. Não é por acaso que é o glorioso também. Pois, mas agora não vamos esquecer que o Sporting está a ser construído e claro que pelo menos não irá baixar a fasquia do museu. Mas, sim, porque isto também é importante, porque os museus, tudo é cultura, não é? E, portanto, os museus desportivos também são necessários de existir. Exatamente. Mas pronto, isso só para dar aqui alguns exemplos, naturalmente, museus da arte, museu do dinheiro agora, museu das notícias. Portanto, há vários exemplos de excelentes museus que estão agora a surgir e a reinventar esse público, para trazer novos públicos, mas quando se fala da perspectiva da educação, não é só ir ao museu, vale muito pelo que os museus fazem, os monumentos sítios têm organizações, como centros de arqueologia, ou centros medievais, que estão integrados, associações que têm estudo, têm espólio, têm coleções das suas reservas, e que muitas vezes na articulação e na rede de parcerias que estabelecidas entre escolas e essas associações, permite os estudantes beneficiarem desse contacto e, portanto, esses movimentos associativos, essas associações, esses centros, irem às escolas e permitirem, por exemplo, recriar vivências de determinada época. Por exemplo, temos uma prática, vou dar um exemplo, uma prática muito feliz do Centro de Arqueologia de Almada, em que costuma ir às escolas e desenvolve um tipo de trabalho em que envolve os alunos, no fundo, uma vivência agropastoril, onde têm a oportunidade os alunos de produzirem instrumentos da época, em fazer olaria, trabalharem com o barro, onde, por exemplo, fazem tecelagem, onde simulam caçadas. E, portanto, esse é o tipo de práticas que cada vez mais apontam o ensino. É uma aprendizagem mais ativa. Porque quando falamos das aprendizagens ativas, não podemos esquecer que, neste momento, e do ponto de vista político, os decisores políticos estão a refletir muito fortemente nessa área, seguir um bocadinho os paradigmas também do norte da Europa, em que se pretende colocar-se o ensino, a aprendizagem no centro, o valor no centro dessa aprendizagem. E, portanto, para isso não basta só dizê-lo, há que fazê-lo, há que transformar currículos, reduzir matérias, dar espaço aos professores para trabalharem nas escolas. Portanto, tem que haver aqui uma transformação a 3 níveis, na minha opinião. Primeiro, uma cultura organizacional, tem que haver decisão dos diretores das escolas e poder também para os diretores das escolas poderem mudar e naturalmente, capacitar os professores, a comunidade, portanto, que está responsável de trabalhar com os alunos, naturalmente funcionários também, mas também trabalhar ao nível dos currículos. E os currículos é a flexibilidade curricular que se pretende, porque permitirá trabalhar muito em rede, em projeto e trabalhar as questões do património, naturalmente, muito mais, cruzando várias áreas disciplinares. E sem esquecer uma terceira dimensão, que é a comunidade, a relação com a comunidade, sobretudo as parcerias estabelecidas entre a escola e a comunidade, sejam eles centros de arqueologia, sejam eles museus, sejam eles monumentos, sejam eles outro tipo de colaboração, seja ela com a universidade, com o Centro de Formação de Professores, é tudo válido e portanto, esse trabalho em rede só vai valorizar esta sensibilidade para o património, para a defesa do património e, portanto, não nos vamos cingir apenas a um museu, e porque de facto é um motivo importante para os museus e para os públicos que visitam os museus, mas também o papel relevante que os museus têm quando vão às escolas. Muito bem. Mário Antas? Pegando aqui nas palavras do Cláudio e do Miguel, e visto que esta conversa está a ser bastante profícua, e agradeço de facto uma vez mais o convite, falar alguns pontos que me parecem extremamente importantes. O papel do museu na sociedade está claramente em mutação. O conceito do museu dentro das suas portas, portanto, praticamente já está em desuso. O museu é cada vez mais a ligação à comunidade. É um museu dentro e fora de portas. Aquilo que o Miguel acabou de referir é extremamente importante.
O museu não se pode cingir apenas e só às suas portas e às suas coleções, é cada vez mais comunicação para o exterior. E quando falamos destes aspectos, há algo bastante interessante que também tem a ver com a comunidade. A investigação museológica e a investigação museológica na área da educação tem apontado que o papel do museu é um papel que está cada vez mais diferente, mais integrado na sociedade e com uma maior ligação às comunidades. Nos anos 90 havia uma teoria que a educação passou a ser o centro do museu. E esta mudança de paradigma é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo. Neste momento, a teoria educativa em museus, que emana muito das ciências da educação, e estamos numa casa de educação, precisamente na Escola Superior de Educação Jean Piaget em Almada, diz-nos o seguinte: neste momento, o que os museus querem dos seus visitantes é que os visitantes sejam coprodutores de conhecimento. Ou seja, aquele aspecto passivo em que o visitante vai ao museu e só vai lá ver e não faz mais nada, acabou. Neste momento, o que é pedido aos visitantes é que realmente fruam o património de uma forma diferente. E fruam através de investigações. Perguntem porquê que este objeto, o que é que este objeto significa. Façam associações as próprias, criem o seu próprio discurso. E isto só é possível porque há uma consciência e um trabalho educativo extremamente importante dos vários atores educativos na sociedade. E aqui permitam uma reflexão, que é a educação não são só, obviamente, as escolas e os museus e os arquivos e bibliotecas que já aqui falámos. A educação é a sociedade em si. Todos nós temos um papel educativo extremamente forte. Como dizia um pensador francês do século XVIII, Jacques Chauvet, ensinar e aprender duas vezes. Temos aqui dois professores na mesa e realmente esta é a perspectiva. E os museus perceberam isso, que estamos em aprendizagem e este papel dos visitantes é extremamente importante, porque os museus não estão à parte da sociedade, são parte da sociedade. E neste Dia Internacional dos Museus, esta é a principal reflexão. Só podemos valorizar o património se as pessoas o entenderem como seu. É a questão da vinculação ao património, que é extremamente importante. E aquilo que há bocado o Cláudio falava foi um exemplo extremamente interessante. Várias pessoas no mundo dos museus têm defendido a gratuitidade dos museus. E realmente gostava de fazer aqui um parênteses que me parece extremamente importante. A Direção-Geral do Património Cultural, que tutela, entre outras coisas, os museus nacionais, palácios e monumentos, tem uma política interessante. Como sabem, o primeiro domingo de cada mês é gratuito, o que permite às pessoas e às famílias, sobretudo numerosas, visitarem o museu, e brevemente irá sair uma legislação em que passará a ser todos os domingos, durante o período da manhã. É importante. Por outro lado... Portanto, uma novidade em primeira mão aqui para o podcast. Não é em primeira mão, porque já foi anunciado, mas é uma novidade fresca, digamos assim. Mas já agora tenho realmente, já que estamos a falar de museus e de participação social, algo que gostava de dizer, a bem da verdade, que é o seguinte: por exemplo, nos museus nacionais, pessoas sem condições económicas, nomeadamente desempregados, têm entrada gratuita. Eu acho que é uma evolução social extremamente importante. Isso não chega ao público. Não chega ao público, mas lá está, é preciso espaços como este para divulgarmos precisamente este aspecto. Portanto, caros ouvintes, vocês, à nossa conta, por assim dizer, do podcast, tiveram acesso aos descontos no Millennium Steel Open, não é? E agora aqui, graças a este podcast, e agradeço esta informação aqui do Mário Antas, portanto, aproveitem e façam reivindicar os vossos direitos. Por outro lado, e já agora que falamos em museus, existe claramente muitos museus autárquicos. Temos muitas autarquias com muitos museus, aliás, os museus dependentes das autarquias, portanto, são em maior número, obviamente, e também temos muitos museus, e é de salientar, de iniciativa privada, de iniciativa de associações, e realmente esta é a força e o vigor dos museus, é que os museus são democráticos, são um espaço de construção democrática, extremamente importante. E neste sentido, também demonstra porque é que estamos aqui a falar de museus
uma escola superior. É lá, digamos, esta vertente social, esta vertente educativa e é aquilo que nos traz. E este trabalho realmente é um trabalho de divulgação feito por todos nós, pelos alunos desde o pré-escolar que chegam a casa e são eles que levam a novidade, papá, mamãe, fui ao museu. Os professores do primeiro ciclo, os professores do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do secundário, da universidade, os próprios estudantes universitários, todos somos museus. Ou seja, todos transportamos a nossa mensagem e o nosso património, que realmente é isso que importa referir. O papel dos museus na sociedade só é possível porque existem pessoas e os museus existem para as pessoas e são constituídos de pessoas. Muito bem. De facto é uma medida excepcional e, portanto, é bom nós sabemos que não somos assim tão passivos quanto isso, mas que podemos ser muito ativos neste processo de melhoramento e de toda esta construção de museus e, de facto, cada vez mais os museus vão além da sua função principal, ou primeira, no sentido de mostrarem coleções. Eu gostava também de juntar aqui um bocadinho a essa perspectiva que o Cláudio acabou de referir e também ao que o Mário tem vindo a falar muito bem relativamente aos museus nas autarquias e às iniciativas de construção do museu. Os museus são diversas temáticas, têm diversas características, apresentam-se com diversos recursos, mas queria também, e queria que este podcast também se constituísse, ou melhor, levasse aos seus ouvintes também uma novidade que já foi apresentada no simpósio, um grande simpósio internacional em Almada, mas é uma novidade fresca, porque o simpósio foi só em abril, no passado abril, que é a construção de um museu de escola comunitária. E esse museu é algo que eu desejaria, eu pessoalmente desejaria ver concluído até finais de 2018 e que é um projeto, está ancorado a um projeto, ao projeto Agir, um projeto do Estrada Filho Sousa, que é uma escola Unesco, é uma escola que tem o selo de escola intercultural, distinguida pelo seu nível máximo, e é uma escola que pertence à rede de escolas de educação intercultural. E portanto, é um museu que respeita duas dimensões. Uma primeira, que é a interculturalidade. É uma escola que pratica a interculturalidade, prepara os alunos para uma cidadania global e tem entre a sua comunidade educativa alguns NPTs, que são os chamados Nacionais Terceiros à União Europeia, que são, temos exemplos da comunidade chinesa, africana, da América Latina, etc. E que o grande objetivo é poder, através dos próprios estudantes e as suas famílias e com os objetos que identificam as suas nacionalidades, ligados à gastronomia, ligados à arte, ligados à música, se construa um verdadeiro museu comunitário feito pelos alunos e respeitando, portanto, esta temática da interculturalidade e também que percorra o trajeto da existência da própria escola, que surgiu e foi construída, abriu portas pela primeira vez a 8 de outubro de 1956. E, portanto, é esse trajeto que nós queremos valorizar, de práticas interculturais da própria escola, mas também de um conjunto de coleção de objetos que identifica as diferentes comunidades que têm passado pela nossa escola. E, portanto, é um projeto que conta também, naturalmente, com digamos, uma parceria forte com o projeto EULAC, que o Mário poderá falar um bocadinho melhor, e também, naturalmente, que terá um forte apoio da autarquia, neste caso a escola está inserida no Conselho de Almada, portanto a autarquia de Almada já deu o seu aval, a parceria com este projeto, naturalmente com uma tocamos deste projeto que é o museu, este museu comunitário, e que é um museu e que tem envolvido também o Centro de Formação de Professores e tem a própria Universidade que irá colaborar nessa construção e portanto,
quer da parte científica, quer da parte prática, mas há aqui um denominador comum, são os estudantes. São os estudantes que vão fazer esse museu e são eles que vão ser a sustentabilidade desses museus. São eles que vão fazer as visitas e vão abrir as portas para que a comunidade local, regional, nacional e até internacional possa visitar este exemplo de museu, um museu intercultural feito da escola, com o apoio dos museus, naturalmente, e com o apoio enfim, destes parceiros que irão proporcionar ao visitante uma experiência completamente diferente, uma perspectiva do estudante, o que é que ele considera ser a sua identidade e mostrá-la através dos seus objetos pessoais de cada uma das nacionalidades representadas, neste caso, pela escola. Mas o projeto EULAC é, de facto, um projeto bastante interessante. Conte-nos lá, então, Nuno. O projeto EULAC quer precisamente dizer Europa, América Latina e Caraíbas. E realmente é um consórcio internacional. Neste caso tem à frente uma universidade bastante conhecida, a Universidade de St. Andrews, na Escócia, e tem vários parceiros. O parceiro em Portugal é o Museu Nacional de Arqueologia, a Direção-Geral do Património Cultural, tem a Universidade de Valência, na Espanha, a Universidade Austral do Chile, e tem outras entidades da Costa Rica e do Peru. E precisamente a Universidade de West Indies em Barbados e na Jamaica. Ora bem, o que é que este projeto reflete? Reflete sobre a importância dos museus comunitários. Os museus só fazem sentido se tiverem uma ligação forte às comunidades. E, visto que estamos neste podcast tão interessante, eu gostava de partilhar uma história que é uma história emocionante para os ouvintes e que realmente acho que traduz a gênese do museu. Há uns anos atrás houve um terremoto na zona precisamente das Caraíbas, que foi muito falado, e como sabem, esse terremoto foi famoso por causa do Haiti, portanto toda a gente virou as atenções para o Haiti, mas da mesma ilha há a República Dominicana, que é conhecida pelas pessoas por ter um destino de férias. Portanto, as pessoas conhecem precisamente a República Dominicana pelas férias. O que não sabem é as comunidades interiores. E realmente, passada uma semana, havia zonas remotas no interior da República Dominicana, que ainda não tinham chegado à ajuda internacional, nomeadamente a Cruz Vermelha. E agora, eu penso que é a parte interessante, que eu emociono sempre a falar e peço desculpa, Cláudio, que é a seguinte. Aquelas comunidades pensaram que iam morrer, sem assistência, nem água, nem comida. Então decidiram tomar uma decisão extremamente importante. Quando a ajuda internacional chegou a essas comunidades completamente devastadas, sem um único edifício em pé, ou melhor, viram um edifício em pé. E esse edifício, pensou a Cruz Vermelha Internacional e outras entidades, que seria uma espécie de igreja ou de hospital para tomar conta dos feridos. Mas conseguem imaginar o que era? Era um museu? Era precisamente um museu. E espantados com isso, perguntaram às comunidades: então, o primeiro edifício que vocês construíram é um museu? E as comunidades responderam: sim, pensámos que íamos morrer, mas queríamos perpetuar, através dos nossos objetos e da nossa memória dos nossos antepassados, que realmente existimos, estivemos aqui e temos uma identidade forte. Isto é uma mensagem humanitária extremamente forte. Eu confesso, neste momento estou arrepiado de ouvir, estou mesmo arrepiado de ouvir essa história, uma história avassaladora e de facto arrebata e fico muito sensibilizado com isso. De facto, às vezes é isso que muitas vezes nós perguntamos, o que é que estamos aqui a fazer, não é? Exato. Nesta vida, o que fazemos? Pensar nos nossos valores, não é? É questão de E o legado deixar. Legado. Às gerações vindouras, o que é que vamos deixar? Vamos deixar valores, mas esses valores também são veiculados pelos objetos e precisam destas âncoras, precisamente. E aqui o papel das comunidades. É por isso que nos temos que bater por estes valores de educação. A educação no sentido da aprendizagem. Estamos aqui para aprender e para deixar algo para aqueles que vêm a seguir conseguirem perceber de onde são e construírem um futuro melhor para onde vão. Também. Sim. Há uma frase que, enfim, quem a diz não é muito bem conotado, mas convém nós sabermos de onde vimos e para onde vamos também, não é?
Quem disse esta frase foi António de Oliveira Salazar, mas acho que é uma frase bastante sintetizadora daquilo que é o eu, o ser humano, não é? Eu venho de Y e vou para Z, não é? E é sempre bom sabermos às quantas andamos, por assim dizer, não é? Exatamente. E pegando agora, respondendo diretamente à questão, peço desculpa ter-me afastado, mas senti a necessidade de partilhar esta história. É uma excelente história, uma excelente história. Interessante. O projeto EUAC atende precisamente, e visto que a museologia comunitária é extremamente forte na América Latina, e aqui mais um parênteses, temos às vezes uma versão europocêntrica em termos da museologia comunitária. Sim. A América do Sul está muito à frente, precisamente, da Europa, e foi este sentido. Vamos tentar construir um projeto internacional, e estamos a construir, é um projeto financiado pela Comissão Europeia, pela União Europeia, pela linha de financiamento europeu, em que consigamos perceber como é que a comunidade, ou melhor, é a comunidade que escolhe os objetos, é a comunidade que diz quais são os objetos que são identitários e vai explicar-os porquê. E isto é extremamente importante, e agora, realmente, esta visão da União Europeia, da Comissão Europeia, é extremamente importante. A Europa não está só dentro das suas fronteiras físicas. E os museus comunitários são a prova disso mesmo. Portanto, há questões identitárias e de valores que são universais. E, precisamente, através deste projeto, tentamos dar o nosso contributo para dizer, precisamente, que são as comunidades que realmente são elas que conseguem definir quais são as marcas, quais são os objetos que marcam a sua própria identidade. Indo agora aqui concluindo o nosso podcast, pedia a cada um de vocês, os dois, que fizessem um género de roteiro. Não sei se o Miguel Feio quer concluir alguma coisa deste ponto que o Mário Noanta estava a falar, mas pedi-vos que fizessem um exercício de guiar os nossos ouvintes para algumas posições que achem que mereçam ser aqui enaltecidas para hoje, dia 18 de maio, os nossos ouvintes poderem. Hoje, 18 de maio, e claro, isto vai ficar no YouTube, portanto, perpetuando no tempo e no espaço, o que é que existem disposições agora para a vintena? Eu não diria exposições, se calhar os museus, porque os museus oferecem muito mais que exposições, são experiências, interatividade, naturalmente a divulgação das coleções, e naturalmente aquilo que eu desejaria era que houvesse a oportunidade, e porque eles estão abertos nesse dia, era visitar um pouco de todos, não é? E naturalmente haverão públicos que estão um pouquinho mais de curiosidade ou afinidade com determinadas temáticas, seja as questões da antropologia, ou da etnicidade, ou da arte contemporânea ou antiga, ou da arqueologia, ou da química, ou da física, enfim, há diferentes. O importante é visitar, E neste momento podemos dizer que vale a pena repetir experiências, porque os museus de facto têm naturalmente coleções e exposições permanentes, mas estão a apostar muito também nas temporárias, e há sempre coisas novas a serem descobertas e a serem expostas, exibidas, musealizadas, de forma muito criativa, e portanto deixaria este repto de visitarem os museus e escolherem com alguma espontaneidade, mas com interesse. Procurem, há muita oferta. Não queria deixar de concluir aqui um apontamento, que é precisamente esse museu comunitário que o Fernando Sousa está envolvido, mas também, enquanto responsável pela formação e como especialista na área da formação de professores, a minha principal preocupação neste momento tem sido, naturalmente, sensibilidade aos mais jovens, isso fazemos através de várias práticas no ensino básico e secundário, mas sobretudo a nível universitário, capacitar e formar e sensibilizar os futuros professores, aqueles que vão trabalhar futuramente nas escolas, ensinar com essa grande responsabilidade, que é um dos grandes objetivos para o desenvolvimento sustentável, eu diria mesmo o quarto grande objetivo, e que infere com todos os restantes objetivos para o desenvolvimento sustentável. A educação, de facto, é através da educação que nós conseguimos fazer com que as próximas gerações tenham uma relação intimista com aquilo que é a sua identidade, que é o seu património. Nós convivemos com três áreas que estão a provocar uma alteração e uma adaptação da própria cultura. A primeira delas tem a ver com as questões dos movimentos das populações, movimentos migratórios, sejam eles espontâneos, sejam eles forçados, e de facto a criação de identidades e a não perda de identidades cada vez se impõe mais.
Portanto, os museus têm essa tarefa. Muitas vezes, e quando estamos aqui a falar, por exemplo, deste Museu Comunitário do Restaurante Filipe de Sousa, estamos a referir-nos que o museu terá muitos objetos oriundos de países que não é Portugal, portanto, porque vai promover interculturalidade e multiculturalidade. Vamos ter um conjunto de objetos que retrata essa cultura e, portanto, é uma forma de afirmação desses próprios imigrantes na nossa sociedade. Promove essa integração e essa inclusão. E, portanto, essa dimensão da mobilidade da população é extremamente importante. Mas uma segunda área que eu relevo também é precisamente as alterações climáticas, estas questões que são extremamente importantes, que despertam consciências, mas sobretudo uma obrigação de nós, e quando falo em alterações climáticas, é as consequências que delas vêm. Este sismo, este exemplo que foi dado, por exemplo, pelo Mário, da devastação, através de um sismo, e que na República Dominicana afetou uma série de populações, e que gerou a perda de museus e de tantas infraestruturas, isto é uma consequência, é uma preocupação, porque indiretamente, naturalmente, estes riscos naturais afetaram aquilo que é o património das pessoas. E um terceiro uma terceira área que é a tecnologia, a evolução da tecnologia. E a evolução da tecnologia redimensiona-nos para uma aprendizagem, para um ensino completamente diferente. Os estudantes têm acesso às tecnologias, dominam-nos muito cedo, e é preciso acompanhar-los, mas não é fazermos, orientarmos tudo para as novas tecnologias, é naturalmente um sentido de equilíbrio entre as novas tecnologias, mas também apurar também a participação dos alunos noutras áreas e pô-los a trabalhar, pô-los a participar, a construir através de projetos, mas utilizando os recursos como elementos facilitadores dessa aprendizagem, naturalmente. E, portanto, estas três dimensões estão a alterar aquilo que são o futuro das gerações. Temos que nos adaptar e isso é extremamente importante. E, portanto, do ponto de vista da educação e as minhas responsabilidades enquanto formador destas gerações de estudantes, claro, amanhã terão o seu papel na sociedade, bastante ativo. Também capacitar os futuros professores é uma das grandes preocupações. E daí a cátedra que estamos neste momento a preparar, uma cátedra que está em funcionamento, está a ser preparada, já foi consultada a Unesco, foi dado o aval, e, portanto, reúne um conjunto de interlocutores universitários, nomeadamente a Universidade da África do Sul, a Varsity College, a Universidade também do Sul no Brasil, a Universidade de Montreal no Canadá, temos em contactos também com universidades na Finlândia e, portanto, mesmo parceiros universitários em Portugal, nomeadamente a questão da Lusófona e outros interlocutores, estamos a preparar, de facto, um trabalho ao nível da defesa e da preservação e também da promoção deste património cultural que nós temos, que me parece que será decisivo no futuro esse comportamento mudar e ser um comportamento mais ativo, mais responsável, e esse trabalho faz-se naturalmente com os adultos, mas sobretudo com os mais jovens. Muito bem. Mário Antas, considerações finais e convite-se a fazer para hoje, dia 18, e nos dias restantes, exposições de museus, o que é que quer salientar a nível de roteiro para os nossos ouvintes? Ora, muito bem. Tendo em conta este podcast chega a bastantes pessoas e tendo em conta as minhas funções na direção do ICOM Portugal, não vou apontar museus individuais apenas, vou dizer que realmente a programação de norte a sul do país e ilhas é bastante interessante. Quer estejam onde estiverem, têm sempre um museu por perto com uma programação riquíssima, tanto hoje, dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, como a Noite dos Museus, e já agora este repto para as famílias e para os portugueses em geral, visitem os museus neste sábado, que é a Noite Europeia dos Museus, em que a maior parte dos museus terão uma programação variada e estarão abertos até à meia-noite ou mais. E como o museu é a Casa das Musas em que todas manifestações culturais têm lugar, temos desde peças de teatro a bailados, a visitas orientadas, a visitas, portanto, encenadas com atores, ou seja, vai ser uma grande festa. Eu, como sou profissional de museus e também professor, e
realmente gostava só de fazer aqui um parênteses, salientar não só o papel da Escola Superior de Educação de Jean Piaget aqui em Almada, como da Universidade de Lusófona, como as outras universidades portuguesas, portanto de norte a sul, Porto, Évora, Coimbra, Lisboa, as universidades de Lisboa, este papel que realmente as universidades é um papel muito importante da ligação à cultura e da educação. Fechando este parênteses, acho que gostava de terminar, se o Cláudio me permitir, com a seguinte mensagem. Eu tenho um filho, que é o Diris, que tem 7 anos, e ele adora visitar museus, por influência do pai, claro, mas... Uma boa influência. Uma boa influência, espero que sim, e realmente o brilho nos olhos. Ele, cada vez que vai a um museu, ele descobre coisas novas e chama-me a atenção para coisas que eu não tinha reparado. Portanto, e é isto que eu quero apelar. A experiência no museu é única e insubstituível. Aquilo que nós sentimos, aquilo que olhamos é um processo de descoberta. Portanto, visitem museus individualmente, em casal, com os vossos filhos, com a vossa família, porque todos os dias, mesmo nos mesmos espaços ou indiferentes, vão descobrir coisas novas e coisas que têm a ver connosco, com a nossa identidade, com aquilo que nós somos, com o nosso próprio nós, somos um património. Muito bem, eu mais uma vez agradecer a vocês os dois pelas palavras trazidas aqui. Quer dizer mais uma coisa, professor Miguel Feio? Não, aliás, gostaria, eu pelo menos penso que falarei também pelo Mário, agradecer este convite mais uma vez, dar a relevância a este tipo de projetos. São projetos fantásticos que levam à sociedade diversos temas pertinentes. Este foi nós somos suspeitos, naturalmente, mas eu julgo que foi bastante interessante. O facto de trazer este tema neste dia tão especial para os museus e para a educação, naturalmente, e portanto deixar aqui também os parabéns pelo projeto e que continue com muita saúde, que é pelo menos o meu desejo. Muito obrigado. Mário, também quer relação urgente? Faço minhas as palavras do Miguel, agradecer a oportunidade ao Cláudio e realmente dizer, venham mais projetos, Cláudio, continue, porque estes projetos permitem-nos a divulgação de todas estas questões e todos contribuímos para a cultura. A cultura somos nós, neste caso, e é graças a estes programas que, digamos, estas novidades, digamos assim, e outras que não são tão novidades, chegam e haverá, com certeza, mais pessoas a visitar museus e atentos, claro, àquilo que de muito bom se faz em Portugal na área da educação e na área dos museus. Muito obrigado. Já que estão a tocar nesta questão do projeto, relembro com muito carinho as palavras que o professor Aquilino Machado, que gravou connosco o podcast especial das eleições presidenciais francesas, nos disse que este projeto era bom porque extrapolava as barreiras da universidade. E, portanto, do mundo da academia, assim é que foram as palavras dele. E realmente com este podcast foi sempre uma das premissas deste podcast, deste projeto que eu e o Filipe desenvolvemos, cada um com a sua área de trabalho, com a sua temática. Portanto, estão aqui nesta temática das atualidades e dos especiais. Então, isto é um podcast especial referente ao Dia Internacional dos Museus e, portanto, esta é a nossa premissa, é levar a cultura o mais longe possível de uma forma gratuita e livre que arranjamos assim no YouTube e, portanto, é algo que usamos como uma ferramenta de cultura, transmissão de cultura, de valores e de informação. Informação essa, obviamente, trabalhada e, mais uma vez, trazendo-vos sempre a verdade e a cultura para todos vocês. Obrigado mais uma vez aos dois por terem aqui estado. Caros ouvintes, não percam então a oportunidade de hoje, dia 18, saírem à rua, irem ao museu mais próximo de vocês ou mais longínquo de vocês também e, obviamente, lançar aqui também o segundo repto para então, na noite dos museus, dia 20, sábado, 20 de maio, poderem ir ao museu também com estas especiais programações que obviamente estarão e, quiçá, verem uma múmia andar ou um cowboy como no filme À Noite no Museu, não é? Uma grande trilogia existente. Portanto, sem mais demoras, já sabem, não se esqueçam de partilhar e subscrever o canal e até lá, boas conversas.